Boa noite. No caso de hoje, iremos falar sobre Enterococcus sp. Vamos falar da paciente MCA, 40 anos, sexo feminino, internada em UTI, com uso de catéter de longa permanência. Apresentou quadro febril acima de 38 graus, taquicardia, falta de ar e oligúria. O médico suspeita de sepse, então solicita exame de hemograma completo, teste de função hepática, bacterioscopia Gram, hemocultura e antibiograma. O médico solicitou que seja feita a coleta do sangue ou da urina contaminada por bactérias. Essas amostras são encaminhadas para o laboratório de microbiologia para que seja analisado e cultivado em um meio de cultura que favoreça o crescimento do micro-organismo. Após o crescimento, o micro-organismo é isolado e submetido a testes de identificação para que se possa chegar à conclusão do micro-organismo responsável pela infecção. Os resultados obtidos foram: o hemograma traz informações sobre as infecções bacterianas, tendo como a principal alteração de leucocitose, com neutrofilia e desvio à esquerda. Com os valores aumentados, a gravidade da infecção. Em pacientes com essa infecção, é notável a alteração na série branca ou no leucograma, repercutindo a quimiotaxia dessas células, sendo associado a um tipo de patógeno. A neutrofilia, às vezes, é acompanhada de vacuolização citoplasmática, sendo correspondida à fagocitose das bactérias, deixando vacúolos no citoplasma da célula. O eritograma apresenta uma anemia normocítica ou normocrômica, sendo ligada à falta de hemácias. Sobre o teste de função hepática realizado, se trata de um exame inespecífico. A paciente apresentou elevação da alanina aminotransferase e da aspartato aminotransferase, o que é relativamente comum na sepse, podendo ser resultado de lesão hepática isquêmica, de toxicidade medicamentosa, de inflamação sistêmica ou da ação patogênica direta do agente infeccioso, sendo um sinal de sofrimento celular dos hepatócitos, em alguns casos de disfunção mitocondrial. Na bacterioscopia, primeiramente, foi realizada a coloração de Gram, esfregaço da bactéria em caracol na lâmina com a alça bacteriológica esterilizada. Depois que a lâmina secou, despejou o cristal violeta, deixando agir por 60 segundos. Então lavou com água destilada. Despejou o Lugol e deixou agir por 60 segundos novamente, e depois lavou com água destilada. Descorou com álcool cetona e depois corou com fucsina por 40 segundos, e lavou com água destilada. Deixou a lâmina secando para depois avaliá-la no microscópio. Passado esse tempo, observou-se que a bactéria é coco Gram positivo pela cor roxa. Então começou as técnicas de identificação bioquímica. Catalase, para verificar a presença da enzima catalase que decompõe peróxido de hidrogênio. Colocou-se uma gota de peróxido de hidrogênio sob a lâmina e com um palito de dente colocou a bactéria sob essa gota e observou se teve reação ou não. O resultado deu negativo, concluindo então que a espécie da bactéria pode ser Streptococcus ou Enterococcus. Passando então para a próxima técnica de identificação. Identificação de Streptococcus. Com o auxílio da alça bacteriológica foi feita uma semeadura por esgotamento no meio de cultura agar-sangue. E depois foi colocado na estufa a 37 graus por 48 horas, para observar se houve crescimento da bactéria e se houve hemólise. Passadas 48 horas, observou-se que não houve hemólise, classificando a espécie como gama hemolítica, podendo ser Streptococcus grupo D ou Enterococcus. Prova de crescimento em cloreto de sódio a 5%. Em um tubo de ensaio foi colocada uma quantidade de cloreto de sódio a 5% e, com o auxílio de uma alça descartável, a bactéria é semeada no caldo e incubada a 37 graus por 24 horas. Houve crescimento, então a espécie é tolerante ao sal. Foi realizado o teste oxidase. Ele é realizado fazendo um esfregaço da colônia em um papel filtro, com uma gota do reativo da oxidase. No resultado, não houve reação, sendo assim, oxidase negativa. Peer test. Nesse teste, é utilizado um disco de Peer colocado sobre uma placa com o esfregaço da bactéria.
Ele determina a atividade da enzima PIR, que é produzida pelo Streptococcus pyogenes e também pelo Enterococcus sp. Foi identificada a cor vermelha, caracterizando o exame positivo. Bilisculina teste. A colônia de bactéria é semeada em meio de bilisculina e é incubada. Todos os Streptococcus do grupo D de Lancefield apresentam a bilisculina positiva, seja Enterococcus sp ou Streptococcus do grupo D. O teste resultou positivo, apresentando cor marrom escuro. Teste NaCl 6,5%. Em um tubo de ensaio foi colocada uma quantidade de NaCl 6,5% e semeada uma bactéria no caldo e incubada. O teste apresentou uma turvação, que caracterizou o exame positivo. Através desse teste, podemos identificar que é um Enterococcus sp, visto que apenas eles têm a capacidade de crescer em altas concentrações de sal. Após isolamento, é realizado o antibiograma para que se saiba o perfil de sensibilidade e resistência do micro-organismo identificado, que pode ser feito por difusão em agar. São colocados pequenos discos de papel que contêm diferentes antimicrobianos em uma placa em meio de cultura apropriado para crescimento da bactéria. Após 48 horas na estufa, a 37 graus, é possível observar se houve ou não crescimento ao redor dos discos. Os halos são medidos e então foi concluído que a bactéria é sensível a todos os antimicrobianos. O tratamento varia de acordo com o local infectado e o teste de sensibilidade. Enterococos associados à endocardite são difíceis de erradicar, a menos que seja usada uma combinação de certos fármacos ativos na parede celular. Por exemplo, penicilina, amipicilina, piperacilina, vancomicina com aminoglicosídeo. Por exemplo, gentamicina, streptomicina, para alcançar a atividade bacteriana. Mas alguns fármacos ativos na parede celular têm pouca ou nenhuma atividade contra enterococos, incluindo então nafcilina, oxacilina, ticarcilina ou a maioria das cefalosporinas. Os enterococos faecium são mais resistentes à penicilina do que os faecales. Quando não é possível usar um aminoglicosídeo, a combinação de penicilina ou amipicilina mais ceftriaxona é uma alternativa eficaz para o tratamento de endocardite por faecales. Hemipnen e, em menor grau, meropenem são ativos contra faecales. Para as infecções cutâneas complicadas por enterococos, sensíveis a vancomicina, daptomicina, tedizolida, tigecyclina, são opções de tratamentos eficazes. Recomendam-se piperacilina e tazobactam, imipenem ou meropenem e eravacicline para infecções intraabdominais complicadas, quando se sabe ou se presume que enterococos estão envolvidos. Nas infecções do trato urinário não requerem terapia bactericida, e se o organismo causador for sensível, geralmente são tratados com um único antibiótico, como a ampicilina. Nitrofurantoína e fosfomicina costumam ser eficazes para a infecção do trato urinário causada por enterococo resistente à vancomicina. Sobre a resistência indicada anteriormente no antibiograma, às vezes os enterococos produtores de beta-lactâmicos são problemáticos, especialmente na presença de um grande número de organismos em tecidos, como por exemplo na vegetação endocárdica. Aí a resistência pode estar presente clinicamente, embora o organismo pareça sensível no antibiograma convencional. Pode-se usar vancomicina ou antibióticos com uma combinação de beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase. Por exemplo, piperacilina, tazobactam, ampicilina, sulbactam. E no caso de infecções tardias, sepse, as infecções enterocócicas são, em geral, de origem nosocomial e podem ser polimicrobianas. Os pacientes normalmente têm uma história de permanência prolongada no hospital, baixo peso ao nascer, terapia antibiótica prévia e vários procedimentos invasivos, como foi o caso da nossa paciente com catéter de longa permanência.